Seja bem-vindo a mais um estudo, né? A gente está estudando os evangelhos e eu te convido a fazer parte desse tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe, nos ajude com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Bom, a gente está fazendo alguns estudos aqui em relação aos 4 evangelhos. A gente já colocou alguns, se você ainda não conferiu, eu te convido a voltar um pouco antes aí para você conferir na playlist. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é surreal. Eu amo muito. Então, se você está preparado, vamos lá meditar um pouco. Começando aí em Lucas 1, né? A partir do verso 5, a gente tem aí o texto bíblico. Eu vou estar meditando com você e logo mais a gente vai fazer algumas observações. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram da idade avançada, né? Eles tinham a idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então, no 9, ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Continuando no 14. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Eles estão falando aqui de João Batista. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Continuando, Zacarias perguntou ao anjo: Como posso, ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas, Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Isso tudo aconteceu enquanto Zacarias estava dentro do santuário, fazendo o que ele fazia todos os dias ali. Continuando aí o texto, 22. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Ele ia todos os dias ao templo fazer o seu serviço. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor, a obra que o Senhor fez na minha vida e na vida do meu esposo. Agora ele olhou para mim, Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, após os 5 meses de gestação, ela saiu na rua e todos viram que Deus fez ali na vida dela e na vida do seu esposo. Vamos lá. Algumas observações para a gente entender esse texto aí, Zacarias e Isabel, eles eram considerados justos aos olhos de Deus. Então, imagina um casal que é considerado justo, que é considerado obediente, eu coloquei ali a segunda opção,
a segunda descrição ali, justo significa que é obediente. Então, acho que tudo que Deus quer de mim, de você, é que sejamos obedientes. É que Deus olhe para mim, para você e diga: ei, você é justo perante mim. Então, olha o que o casal, eles conseguiram, né? Por ser justos aos olhos de Deus, Deus os abençoou, né? Terceiro ponto, Zacarias servia no templo, né? Todos os dias ele tinha essa tarefa, né, de ir ao templo fazer o serviço, ele servia, era todos os dias, mas num determinado dia, eles fizeram um sorteio, como era de costume, né, mas dentro desse tempo todo que ele estava no templo, em um dia em que foi feito o sorteio, ele foi sorteado, né? Então, aquele dia era o dia que Deus falaria com ele, né? O anjo do Senhor falou com ele nesse dia. Então, Zacarias, naquele dia, ele participou do sorteio, ele ganhou, né? Então, ele pôde entrar no santuário. Era um lugar em que poucos entravam. Não me engano se eram 3 pessoas apenas, né? Então, ele foi escolhido. Então, Zacarias, ao ver o anjo, ele ficou assustado e abalado. Talvez seja aí uma atitude que seja uma reação, na verdade, em que eu e você também podemos ter, né? Mas o problema não foi isso. O problema é que ele duvidou, né? Do anjo, do que o anjo havia dito, e por isso ele chegou a ficar mudo, né? Então, no último ponto, ele sabia que a oração dele tinha sido atendida, né? Porque ele e sua esposa, eles oravam, né? Pedindo um filho. E Deus ali naquele instante respondeu a sua oração. Então imagina o que ele passou, né? Então o anjo ali falou para ele: "Ei, você vai ter um filho, Isabel vai ficar grávida, esse filho vai ser usado por Deus". E só que ele ficou assustado, né? Ele achou que talvez fosse uma mentira, não sei. Então o anjo profetiza no filho, né? Ele diz que o nome do filho será João. Pela tradição deles, do povo judeu, o filho ele tem que ter o nome do pai. Então o filho deveria ser chamado Zacarias. Porém o anjo disse: não, o seu nome vai ser João, né? E que João, aí ele vai dizer o que aconteceria com João, né? Isso tudo o João ainda nem tinha sido, né? Ele ainda iria estar no ventre. E olha só o que ele disse: João seria cheio do Espírito Santo antes de nascer, né? Então João, aquele que prepara o caminho para Jesus. João Batista é esse, aquele que vai preparar o caminho para Jesus. E ele foi cheio, né, do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Então, Gabriel significa 2 pontos aí, né? João e Gabriel. Gabriel, o anjo Gabriel, significa sempre na presença de Deus. Então, a gente pode ver aí outros pontos em que Gabriel apareceu e revelou algo da parte de Deus, né? Então, por Zacarias questionar, não crer de imediato, ele foi disciplinado e ficou mudo. Então, a pergunta que eu faço para mim e para você é: quantas vezes nós não cremos de imediato? Nós precisamos ver algo a mais para que realmente entendamos o que Deus está fazendo, né? Então, olha, ele foi disciplinado, ele ficou mudo, né? E hoje meio que Deus tem graça, né, sobre as nossas vidas, tem misericórdia, mas nós temos que crer em Deus, nós temos que ser obediente, né? E não questionar quando Deus fala, ponto final, né? Então, olhando para a história de Zacarias e de Isabel, a gente aprende muito. E isso aqui é só um resuminho. Eu desejo que você se aprofunde mais, aprenda um pouco mais e retenha tudo aquilo que você considerar que seja importante para você. Continuando aqui para a gente fechar, né, esse pensamento. Então, Isabel, ela não saiu de casa por 5 meses. Imagina você descobrir que você está grávida e você pensar assim: nossa, eu quero contar para todo mundo, né, para minha família, para os meus amigos, para todos saberem, né? A atitude do coração é muito importante. Isabel queria apenas que Deus fosse glorificado. Então, ela entendia que se ela saísse de casa logo, as pessoas poderiam não dar glórias a Deus de forma correta, né, de forma como deveria. Então, o que ela fez? Ela foi uma mulher sábia. Ela ficou 5 meses em casa e quando já estava aquela barriga, né, grande, ela saiu. E ao ela sair, ela não buscou glória para si mesma, mas ela buscou a glória que era de Deus. Então, o povo estagnado, né, porque
perplexo por ver Deus agindo ali na vida dos dois, né? De Zacarias e de Isabel. Segundo ponto, a maternidade naquela época, né? E hoje eu creio que ainda em alguns lugares, era uma vocação elevada. Então, ou seja, a mulher, o auge que a mulher poderia chegar era a sua maternidade, ela poder gerar um fruto. E se a mulher não pudesse fazer isso, ela não era bem vista, né, diante da comunidade. Então, ela conseguiu não só estar grávida de ter o seu filho, mas também de chegar nessa elevação, né, que a mulher ela daria um filho, né, e ela pôde dizer, eu tive um filho, né. Outro ponto, João Batista cumpriu o voto de Nazireu, assim como Sansão e Samuel, né, que é não se preocupar com as coisas da terra, né, mas com as coisas de Deus. Se você acompanhar o texto aí, você vai ver depois o que João Batista se tornou. A gente também vai meditar nele. Hoje eu só tô dando panorama, né, do antes de João Batista nascer, como ele foi gerado, né. Então, o último ponto. A salvação que João anunciou e que Jesus realizou é capaz de reconciliar famílias desestruturadas. Olha o quão isso é importante. Se você aí acha que sua família não tem uma estrutura legal, se você acha aí que não tem saída, não tem nada, entenda que a salvação de João naquela época era para isso, né? Para você ter um reconciliamento da família, né? Então, naquele exato momento lá, foi muito importante, né? O papel de João, depois Jesus vir, né? E João abre o caminho para Jesus e tudo o que aconteceu ali. Então, eu quero que você guarde essa frase, né? A salvação que João anunciou e que Jesus realizou, né? Naquela época até hoje, ela é capaz de reconciliar famílias desestruturadas. Eu diria aí também que vidas, né? Vidas e famílias. Então, é isso que eu quero deixar com você. Fique atento e vem mais estudo por aí. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário e nos ajude com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que Deus te abençoe.